Há um momento em que você percebe que as 10 coisas que tem feito por décadas não fazem mais sentido. Não porque está falhando, mas porque sua vida mudou e os hábitos não. E ninguém te conta quais largar até você já ter pagado o preço de segurar por tempo demais. Tenho 83 anos. Meu nome é Margarida. E passei anos fazendo coisas que faziam perfeito sentido quando Ricardo estava vivo, quando a casa estava cheia, quando tinha energia de sobra. Mas, depois que ele morreu e os filhos se mudaram e o silêncio se instalou, continuei fazendo tudo. Cada hábito, cada rotina, cada preparação só por precaução, até não poder mais. Até o peso de manter uma vida construída para outra pessoa quase esmagar o que restava da minha. Essas não são as coisas sobre as quais as pessoas falam quando discutem envelhecer sozinha. São menores que isso, mais constrangedoras de alguma forma. Porque admitir que não consegue gerenciar sua própria despensa ou que seu telefone fixo não é suficiente parece admitir derrota. Mas não é derrota. É só honestidade sobre o que faz sentido agora versus o que fazia sentido então. Ricardo morreu quando eu tinha 75. E no primeiro ano mantive tudo exatamente igual. A caneca de café dele no armário. A poltrona dele na sala. As rotinas dele que tinham se tornado minhas rotinas ao longo de 46 anos. Incluindo coisas que nunca fizeram sentido para uma pessoa vivendo sozinha. A primeira coisa que parou de fazer sentido, embora tenha levado 3 anos para admitir, foi manter um telefone fixo sem qualquer tipo de sistema de emergência conectado. Eu amava aquele telefone fixo. Tinha o mesmo número há 30 anos. Ficava na parede da cozinha onde sempre esteve, onde Ricardo costumava atender quando as mãos estavam secas o suficiente de trabalhar na garagem. Parecia permanente, confiável, como se enquanto aquele telefone estivesse lá, ainda estava conectada a algo. Mas aos 78 caí no corredor. Início de noite. Tropecei no nada, só meus próprios pés não levantando alto o suficiente. Caí com força, bati meu ombro, não conseguia levantar. O telefone fixo estava a 5 metros na cozinha. Poderia muito bem estar a quilômetros. Fiquei lá por 20 minutos tentando me puxar, usando a parede, o rodapé, qualquer coisa que pudesse alcançar. Finalmente consegui usando a porta do banheiro. Mas aqueles 20 minutos deitada no chão sozinha, pensando sobre o que acontece se não conseguir levantar, se ninguém checar em mim por dias, isso mudou algo. Liguei para minha filha linda no dia seguinte. Contei o que aconteceu. Ela disse: "Mãe, você precisa de um daqueles botões de alerta, do tipo que se usa." Disse que tinha telefone. Estava bem. Ela disse: "O telefone não ajuda se você não consegue alcançá-lo." Não consegui o botão de alerta, porque conseguir um parecia admitir que era velha, que não podia ser confiada sozinha, que precisava de supervisão. 3 meses depois caí de novo. No banheiro dessa vez, bati meu quadril. Mesma coisa, não conseguia alcançar o telefone. Foi quando finalmente encomendei um daqueles pingentes de alerta médico. Me senti humilhada fazendo isso, como se estivesse desistindo. Mas a primeira vez que usei e não tive que me preocupar em cair quando ninguém podia me ouvir, isso pareceu diferente. Pareceu respirar um pouco mais fácil. Às vezes a coisa que te faz sentir velha é na verdade a coisa te mantendo independente. A segunda coisa que parou de fazer sentido foi pagar todas minhas contas manualmente todo mês. Tinha feito assim por 60 anos. Talon de cheque, envelopes, selos. Todo o sistema que Ricardo e eu tínhamos mantido juntos. Depois que ele morreu, continuei fazendo. Porque era familiar. Porque parecia responsável. Porque mudar parecia admitir que não conseguia lidar com minhas próprias finanças. Mas aos 79 peguei gripe. Fiquei doente por 2 semanas. Mal saí da cama. Perdi meu pagamento de IPTU.
Nem percebi até 6 semanas depois, quando recebi um aviso sobre multas. Tive que pagar R$ 200 extras porque tinha estado doente demais para escrever um cheque a tempo. Meu filho Davi disse: "Mãe, só configure débito automático." Então não precisa se preocupar com isso. Disse que gostava de fazer eu mesma. Gostava de saber para onde meu dinheiro estava indo. Ele disse: "Você ainda pode saber para onde está indo. Só não terá que lembrar 12 datas diferentes todo mês." Mas não mudei, porque mudar parecia perder controle. Como admitir que não podia ser confiada para gerenciar responsabilidades adultas básicas, até perder meu pagamento de plano de saúde? Estava atrasada 3 dias. Eles ameaçaram cancelar minha cobertura. Foi quando finalmente deixei Davi me ajudar a configurar pagamentos automáticos para tudo importante. Levou uma tarde. Ele me mostrou como checar minha conta bancária online, como ver o que estava sendo pago e quando. Ainda checo toda semana. Ainda sei exatamente para onde meu dinheiro vai, mas não fico mais acordada me perguntando se esqueci algo. Não entro em pânico quando estou doente que contas não estão sendo pagas. Às vezes segurar o jeito antigo não é independência. É só teimosia com consequências que você não pode pagar. A terceira coisa que parou de fazer sentido, a mais difícil de admitir, foi ficar nesta casa. Esta casa onde criei 5 filhos, onde Ricardo e eu moramos por 32 anos, onde cada cômodo guarda alguma memória que não estou pronta para deixar ir. Mas a casa não cabe mais no meu corpo. As escadas do porão são íngremes demais. Não desço lá há 4 anos porque estou apavorada de cair. O banheiro tem uma banheira que tenho que pisar para tomar banho. Fica mais alta todo ano de alguma forma. Meu equilíbrio piora. O quintal é grande demais. Não consigo cortar a grama sozinha mais. Pago alguém R$ 100 a cada 2 semanas durante o verão. Dinheiro que não deveria estar gastando, mas não posso me dar ao luxo de não gastar. As calhas precisam de limpeza. O telhado provavelmente precisa ser trocado logo. O aquecedor de água tem 18 anos. Cada questão de manutenção parece uma crise quando você está sozinha. Quando não há ninguém para ajudar a descobrir, ninguém para ligar para o reparador, ninguém para estar em casa quando vem. Aos 81, tive um ataque de pânico às 2 da manhã, porque ouvi um barulho no porão e não conseguia descer para checar o que era. Sentei no meu quarto com a porta trancada por 3 horas até o amanhecer. Foi quando entendi. Essa casa que costumava parecer segurança agora parece armadilha. Linda continua me enviando panfletos para comunidades para idosos. Continua dizendo que deveria me mudar mais perto dela. Continua tratando minha casa como problema que precisa ser resolvido. E talvez seja. Talvez ela esteja certa. Mas deixar ir esta casa parece apagar a única prova que tenho de que minha vida importou. Que construí algo. Que fui alguém além de só velha e sozinha. Então fico. Mesmo que não faça mais sentido. Mesmo que saiba que provavelmente estou sendo tola. Porque algumas coisas você não consegue deixar ir até ser absolutamente forçada. E não estou lá ainda. Talvez estarei algum dia. Mas não hoje. A quarta coisa que parou de fazer sentido foi dirigir à noite. Costumava amar as estradas quietas. O rádio baixo. A sensação de ir a algum lugar mesmo que fosse só ao mercado. Mas em algum lugar perto dos 77, comecei a notar que os faróis me incomodavam. Brilhantes demais, dificultava ver a estrada. Placas de rua ficaram mais difíceis de ler no escuro. Não conseguia dizer se era placa de pare ou de dê a preferência até estar bem em cima. Meu tempo de reação desacelerou, só 1 segundo ou 2. Mas esse segundo importa quando alguém sai na sua frente. Aos 79, estava dirigindo para a casa da minha irmã Joana depois do jantar. Cerca de 8 da noite. Nem tão tarde. Não consegui ver um meio-fio no final da entrada dela. Bati saindo, forte o suficiente para furar o pneu. Tive que ligar para a assistência rodoviária, esperar 40 minutos no escuro para alguém vir trocar. Joana disse: "Margarida, talvez você não devesse dirigir à noite mais." Disse que estava bem. Foi só um erro.
Ela disse, só precisa de um. Ainda dirijo durante o dia. Ainda vou ao mercado, à biblioteca, tomo café com Sara nas terças de manhã. Mas não dirijo mais à noite. Não vou a eventos noturnos. Não visito pessoas depois do pôr do sol. Não é desistir. É só ser honesta sobre o que posso fazer com segurança e o que não posso. Vai parecer ridículo, mas ainda sinto falta. Sinto falta da liberdade de ir a qualquer lugar a qualquer hora. Sinto falta de sentir que o escuro não controlava minha agenda. Mas sinto menos falta disso do que sentiria falta de estar viva se causasse um acidente que não pudesse evitar, porque era orgulhosa demais para admitir que meus olhos não funcionam como costumavam. A quinta coisa que parou de fazer sentido foi ficar com o mesmo médico que via há 23 anos. Dr. Patrício fez o parto da minha caçula. Me viu através da doença de Ricardo. Sabia meu histórico médico sem ter que olhar prontuário. Mas em algum lugar, perto do 60º aniversário dele, ele parou de realmente ouvir. Começou a apressar consultas. Começou a descartar minhas preocupações como envelhecimento normal. Aos 77, disse a ele que tinha me sentido exausta constantemente, que caminhar do meu carro até o mercado me deixava sem fôlego. Ele disse, você tem 77, Margarida. Isso é normal. Não pediu testes. Não fez perguntas de acompanhamento. Só deu tapinha na minha mão e me mandou para casa. Minha vizinha Sara sugeriu que eu visse o médico dela. Uma especialista geriátrica, alguém que realmente se especializava em adultos mais velhos em vez de só tolerá-los. Me senti desleal até considerando. Senti que estava traindo o Dr. Patrício depois de todos aqueles anos, mas marquei consulta mesmo assim. Dr. Chen, mulher mais jovem, provavelmente 40. Ela passou 45 minutos comigo na primeira visita. Perguntou sobre meus sintomas. Realmente ouviu as respostas. Pediu exames de sangue. Descobriu que minha tireoide mal estava funcionando. Tinha estado assim por provavelmente 2 anos baseado nos meus sintomas. Comecei medicação. Em 6 semanas tinha energia de novo. Podia caminhar sem ficar sem fôlego. Podia pensar claramente de novo. Doctora, Chen disse, seu médico anterior deveria ter detectado isso. Esses sintomas são clássicos de hipotireoidismo. Pensei em todas as vezes que tinha dito ao Dr. Patrício que estava cansada. Todas as vezes que ele tinha descartado como envelhecimento. Lealdade a alguém que parou de cuidar de você não é lealdade. É só hábito com consequências de saúde. Na verdade, preciso te contar algo sobre todas essas coisas que estou descrevendo. Todos esses hábitos que pararam de fazer sentido. Meu neto Davi, ele tem 24, trabalha com computadores. Ele viu com o que eu estava lutando. Me viu tentando gerenciar tudo sozinha. Me viu fazendo listas de horários de medicação e datas de vencimento de contas e consultas médicas. Ele disse, vó, você não deveria ter que lembrar tudo isso sozinha. Mulheres da sua idade precisam de suporte que realmente se encaixa em como você vive. Então construímos algo juntos. Ele fez a programação. Eu disse a ele o que realmente importava. O que mulheres acima de 60 realmente precisam para ficar independentes e seguras e completas. Chamamos de o aplicativo da liberdade. Tudo num lugar. Lembretes de medicação. Check-ins diários. Exercícios de prevenção de quedas que levam 5 minutos. Formas de estabelecer limites com família sem se sentir culpada. Até um lugar onde você pode falar comigo sempre que precisar. Meus filhos, Davi e Linda especialmente, eles continuam ligando sobre isso. Continuam dizendo que é constrangedor, que uma mulher de 83 anos não deveria estar se envolvendo com aplicativos, que estou fazendo papel de boba, que preciso tirar do ar antes que mais pessoas vejam, que faz a família inteira parecer ridícula. Mas mulher chamada Harriet do Ceará me escreveu semana passada, 71. Diz que os lembretes de medicação a impediram de acidentalmente tomar dose dupla do remédio de pressão.
que os exercícios de prevenção de quedas a ajudaram a se sentir mais firme. Que falar com o chat da Margarida quando estava solitária às 3 da manhã a fez se sentir menos sozinha. Mulher chamada Paulina de São Paulo. 68. Disse que os guias de estabelecimento de limites a ajudaram a finalmente dizer à filha que não podia cuidar das crianças 5 dias por semana a mais. Que entrou na sessão de comunidade e encontrou 3 outras mulheres na cidade dela que agora se encontram para café toda quinta. Mulher chamada Judite do Rio Grande do Sul. 74. Disse que os check-ins diários a ajudaram a perceber que estava dormindo 16 horas por dia, um sinal de depressão que nem tinha notado. Conseguiu ajuda? Se sente ela mesma de novo. Link está no comentário fixado. Meus filhos vão continuar me pressionando para tirar do ar. Continuar dizendo que estou constrangendo eles. Continuar fazendo sobre a reputação deles em vez de sobre mulheres que precisam de ajuda. Mas enquanto mulheres estiverem escrevendo para me dizer que está mudando suas vidas, fica. Pelo menos por enquanto. A sexta coisa que parou de fazer sentido foi manter minha despensa estocada, como se estivesse alimentando uma família de 7. Força do hábito de 40 anos cozinhando para Ricardo e 5 filhos. Sempre tendo extras, sempre estando preparada. Mas, aos 82, morando sozinha, tinha 2 prateleiras de vegetais enlatados que nem conseguia alcançar mais. Caixas de macarrão que nunca comeria. Latas de sopa de 2019. O freezer estava pior. Tão cheio que não conseguia dizer o que era qualquer coisa. Sacos de carne misteriosa de sabe Deus quando. Pão que tinha congelado só por precaução, que agora estava queimado de freezer além do reconhecimento. Um dia estava alcançando algo na prateleira de cima. Lata de tomates. Perdi o equilíbrio. Agarrei a prateleira. A coisa toda veio abaixo. Latas por todo lado. Uma bateu no meu pé forte o suficiente para machucar. Sentei no chão da cozinha cercada por latas amassadas e potes de vidro quebrados pensando, isso é insano. Não preciso de estoque. Moro a 5 minutos de um mercado. Como as mesmas 8 refeições em rotação. Não estou me preparando para apocalipse. Só estou me agarrando a um hábito de uma vida que não vivo mais. Levei 2 semanas para passar por tudo. Joguei fora tudo vencido ou queimado de freezer. Mantive só o que realmente como. Organizei o que restou para poder ver e alcançar tudo. Agora posso encontrar o que preciso. Posso alcançar o que quero. Não me sinto como se estivesse administrando um depósito na minha própria casa. Preparada e enterrada viva são 2 coisas diferentes. Eu estava definitivamente enterrada. A 7ª coisa que parou de fazer sentido foi segurar relíquias de família que ninguém queria. A porcelana da minha mãe. A mesa de jantar dos pais de Ricardo. Caixas de álbuns de fotos. Peças de prata para servir que eu lustrava todo ano mesmo, nunca usando. Mantinha porque pareciam prova. Prova de que a família existiu. Prova de que a história importava. Prova de que minha vida tinha peso além de só eu. Mas meus filhos têm casas pequenas. Gosto moderno. Fotos digitais. Não querem móveis pesados ou porcelana formal ou peças para servir que exigem lustrar. Perguntei a Linda se queria o jogo de porcelana da minha mãe. 12 lugares. Padrão lindo. Ela disse, mãe, nem tenho cristaleira. Onde colocaria? Perguntei ao Davi sobre a mesa dos pais de Ricardo. Carvalho sólido. Acomoda 10. Ele disse, minha sala de jantar mal cabe 6 pessoas. Desculpa, nenhum deles queria nada. E em vez de aceitar isso, mantive tudo. Continuei tirando pó. Continuei me movendo ao redor. Continuei me sentindo culpada por ser a última pessoa que se importava. Aos 83, doei a maior parte. Sociedade histórica pegou a porcelana. Igreja pegou a mesa para o salão de convívio.
Álbuns de fotos foram escaneados e compartilhados digitalmente com as crianças. Mantive algumas peças que realmente significavam algo para mim pessoalmente. Deixa ir o resto. Descobri que legado não está em objetos. Está no que você ensinou às pessoas, como as tratou, as memórias que carregam que não precisam de ilustrar. Gostaria de ter aprendido isso mais cedo. Teria economizado muito trabalho de tirar pó. A oitava coisa que parou de fazer sentido foi usar a mesma senha para tudo. Uma senha que criei em 2003. Meu neto Davi me perguntou uma vez qual era a minha senha de e-mail. Precisava me ajudar com algo. Contei a ele. Ele me encarou. Disse, vó, isso não é seguro. Você precisa de senhas diferentes para contas diferentes. E precisa de autenticação de 2 fatores. Não tinha ideia do que era autenticação de 2 fatores. Ainda mal entendo. Mas ele me ajudou a configurar de qualquer forma. Me ajudou a criar um gerenciador de senhas para não ter que lembrar 12 senhas diferentes. Disse que se meu e-mail fosse hackeado, alguém poderia acessar minha conta bancária, meus registros médicos, tudo. Achei que estava sendo paranoico, até o e-mail da minha amiga Doroteia ser hackeado ano passado. Alguém entrou na conta bancária dela. Transferiu R$7.000 antes do banco pegar. Ela recuperou o dinheiro eventualmente, mas levou meses. Meses de ligações e estresse e se sentir violada. Agora tenho senhas diferentes. Tenho autenticação de 2 fatores. Tenho um neto que checa minha segurança digital como pessoas normais checam detectores de fumaça. É irritante às vezes, mas é menos irritante que alguém drenar minha conta bancária porque era teimosa demais para aprender algo novo. A 9ª coisa que parou de fazer sentido foi recusar usar bengala porque não queria parecer velha. Orgulho. Orgulho estúpido puro. Aos 79 estava instável de pé. Sábia. Sentia toda vez que caminhava em chão irregular. Mas não usaria bengala. Porque usar bengala significava admitir que era velha. Que meu corpo estava falhando. Que precisava de ajuda só para andar. Até cair no estacionamento do mercado. Na frente de pessoas. Não consegui levantar sozinha. Alguém teve que me ajudar. Isso foi mais humilhante que qualquer bengala jamais poderia ser. Consegui uma bengala na semana seguinte. Simples, nada chique. E sabe de uma coisa? Estou mais firme com ela, mais confiante, menos com medo de cair. Descobri que a coisa que achei que me faria parecer velha, na verdade, me permite continuar fazendo coisas. Continuar indo a lugares. Continuar sendo independente. Vaidade que te custa sua independência não é vaidade. É só tolice com consequências. A 10ª coisa que parou de fazer sentido, a que ainda estou aprendendo, é achar que tenho que lidar com tudo sozinha. Cresci assim. Casei com um homem que esperava que eu lidasse com tudo doméstico. Criei 5 filhos, principalmente sozinha, enquanto Ricardo trabalhava longas horas. Independência se tornou identidade. Se tornou prova de que era capaz. Digna. Forte. Mas aos 83, vivendo sozinha, essa independência está me matando. Estou exausta o tempo todo. De gerenciar a casa, as contas, as consultas, o quintal, a manutenção, as compras, tudo. E não vou pedir ajuda, porque pedir ajuda parece falhar. Sara, minha vizinha, ofereceu pegar compras para mim quando faz. Sempre digo não. Digo que posso fazer sozinha. Meu neto Davi oferece lidar com coisas online para mim. Sempre digo que vou descobrir. Linda oferece vir limpar uma vez por mês. Sempre digo que a casa está bem. Não estou bem. A casa não está bem. Estou me afogando no esforço de manter uma vida que é grande demais para uma velha cansada. Mas admitir isso parece impossível. Parece desistir. Parece o fim de ser eu mesma. Exceto que talvez ser eu mesma não tenha que significar fazer tudo sozinha. Talvez apenas signifique ser honesta sobre o que preciso e deixar pessoas que se importam comigo ajudar a carregar parte do peso. Ainda estou aprendendo essa. Ainda falhando na maioria dos dias. Mas estou tentando. Devagar.
Deixar ir a ideia de que independência significa isolamento, que força significa sofrer silenciosamente, que pedir ajuda significa fraqueza. Porque a coisa mais forte que poderia fazer aos 83 pode ser apenas admitir que não posso fazer tudo mais. E está tudo bem. Penso naquele verão de 74 às vezes, quando tinha 32. Tinha 3 filhos pequenos e mais 2 vindo. Ricardo trabalhando 60 horas por semana. Eu gerenciando tudo em casa sozinha, porque era isso que você fazia. Nunca imaginei que 50 anos depois ainda estaria tentando provar que podia lidar com tudo sozinha. Ainda medindo meu valor por quão pouca ajuda precisava. Sou grata agora pelas coisas que finalmente deixei ir. Pelos hábitos que pararam de fazer sentido e a coragem que levou para admitir. Grata pelo Davi que construiu algo comigo em vez de para mim. Pela Sara que continua oferecendo mesmo quando continuo dizendo não. Pelos pequenos passos em direção a aceitar ajuda que parecem impossíveis até você dar. Grata por ter 83 e finalmente aprender que deixar ir não é desistir. É só fazer espaço para o que realmente importa agora em vez do que importava então. Obrigada por sentar comigo. Por ouvir uma velha descobrir o que faz sentido e o que não faz mais. Por entender que mudar hábitos que segurou por décadas parece perder a si mesma até perceber que está, na verdade, se encontrando. O aplicativo da liberdade está no comentário fixado, o lugar que Davi e eu construímos juntos, onde você não tem que descobrir tudo sozinha. Onde mulheres ajudam umas às outras a deixar ir o que não nos serve mais. Meus filhos querem que tire do ar. Continuam ligando sobre isso. Continuam fazendo sobre o constrangimento deles em vez de sobre a verdade. Mas fica por enquanto. Enquanto mulheres precisarem, fica. Se você quiser sentar comigo de novo, estarei aqui. Ainda aprendendo, ainda deixando ir. Ainda tentando descobrir o que faz sentido aos 83 versus o que fazia sentido aos 32. Cuide-se. O que quer que isso signifique para você?